Vasco anunciou nessa quarta-feira oficialmente a contratação do zagueiro Jadson, de 29 anos de idade, que vinha atuando desde 2015 pelo Portimonense de Portugal. E eu, claro, fui atrás dos jogos do Jadson, fui atrás das estatísticas, acompanhei alguns melhores momentos para entender quais as características desse jogador, como ele pode contribuir ou se encaixar nesse esquema do Sapinto. Então já chega deixando seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho também se você é inscrito para não perder os próximos vídeos e deixa aqui nos comentários se você acha que o Vasco deveria ter contratado um zagueiro nesse momento, se era uma prioridade desse elenco. E claro, não deixa de dar uma moral para quem tá dando uma moral aqui pro canal. Esse vídeo de hoje é patrocinado pelo futebolteamgame.com, um jogo 100% gratuito e 100% com jogadores reais. Você pode ser diretor do seu próprio clube ou até mesmo jogador do seu time ou até de um amigo. Entre no jogo, crie sua equipe, desenvolva o seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine o seu atleta. Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor. Registre-se pelo link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e receba 200 pontos de energia como bônus para iniciar. futebolteamgame.com, esperamos por você. É isso, galera, só dá uma olhadinha no link aqui na descrição. Mas bora lá, vamos falar de Jadson, um novo reforço do Vasco. Quem é Jadson? Jadson é um zagueiro de 29 anos de idade, destro, 1,86 m, começou a carreira dele atuando pelo América. Em 2015, inclusive, ele chegou a enfrentar o Vasco pelo Bom Sucesso. O Vasco, inclusive, em 2015 foi campeão carioca e de lá ele saiu direto para o Portimonense de Portugal, onde ele começou disputando a segunda divisão, ganhou muita moral lá, sendo o capitão da equipe que foi campeã da segunda divisão e conseguiu acesso à primeira e desde então criou uma identidade muito forte lá com o clube. E eu assisti 2 jogos completos dele, exatamente contra Benfica e Porto, porque eu sabia que ele seria exigido defensivamente, porque eu queria saber como ele se comportava defensivamente em relação à velocidade, marcação, posicionamento. E a primeira coisa que me chamou a atenção, na verdade, é que ele vinha atuando, pelo menos na temporada passada, exatamente com 3 zagueiros, formando a linha de 3, como o Sapinto tem adotado no Vasco nos últimos jogos. Ele jogava pelo lado direito, onde hoje o titular do Vasco é o Miranda. Então, até por isso, eu vou trazer alguns comparativos aqui entre o Jadson e o Miranda, pelo menos de estatística, para a gente entender o que ele pode acrescentar caso ele tome essa vaga e quais são também as deficiências que ele tem. Como costumo dizer aqui, não existe jogador perfeito, ainda mais quando não é um jogador conhecido, de grande destaque, que a gente ainda precisa conhecer um pouco mais. Mas eu vou começar pelas virtudes. O Jadson foi, no último campeonato português, o segundo jogador com mais interceptações em todo o campeonato. Foram 67 no total, segundo dados do SofaScore, em apenas 31 jogos. E desses 31, ele só foi titular em 28. Então a média de interceptações dele é superior a 2 por partida. O que isso mostra pra gente? Mostra um jogador muito combativo. A gente às vezes vê o zagueiro andando muito para trás, dando muito espaço para o defensor, e não é o caso dele. É um jogador físico, é um jogador forte, típico zagueiro mesmo, e que faz bem essa leitura exatamente para antecipar as bolas, para interceptar essas bolas, evitando que ela chegue até o atacante. Pelo menos foi a característica dele na última temporada, e mesmo quando o jogador recebia, ele teve uma boa média de desarmes também. Entre os zagueiros, ele foi o 6º que mais desarmou. Por que entre os zagueiros? Porque se a gente for puxar os dados, por exemplo, do próprio Campeonato Brasileiro, sempre os maiores ladrões de bola são laterais e volantes. Por quê? Porque eles dão um combate um pouco mais à frente, tem um pouco mais de liberdade para dar esse combate, exatamente para não cometer um pênalti, como cometeu o Neto Borges, por exemplo, já dentro da área. Então o zagueiro muitas vezes tem esse receio de chegar um pouco mais forte. Não é o caso do Jadson. Inclusive, ele cometeu 2 pênaltis no último campeonato português, muito por conta também dessa característica dele de atacar o atacante. Ora dá certo, ora não. E aliás, eu cheguei a comentar aqui no Vasco Palmeiras, na live pós-jogo, que o Vasco tinha feito muito essas interceptações, exatamente com os seus zagueiros. Cheguei a trazer os números aqui do Leandro Castan, do Miranda e do Graça na partida, principalmente do Miranda, inclusive, que pode ser quem vai disputar a posição com o Jadson, várias vezes conseguindo antecipação em cima dos atacantes do Palmeiras e tentando sair para jogar. O grande problema do Miranda que tem sido nos últimos jogos é exatamente a hora de dar o passe. O Miranda tem nesse momento um aproveitamento de apenas 42,5% nas bolas longas. E isso é algo que o Sapinto busca muito.
O Vasco não sai tocando curto de pé em pé. Busca muito essa bola longa esticada para o atacante brigar, para o ponta brigar, no caso do Thales, que é o jogador mais alto, mas quando o Ribamar vinha sendo titular, por exemplo, ou o Thiago Reis, buscava direto o centroavante e depois tentava ganhar essa segunda bola para levar o time um pouco mais à frente. O Jadson já teve um aproveitamento um pouco maior na temporada passada, acertando 50,5% dos lançamentos que ele fez. É abaixo do aproveitamento do Graça e do Castan, mas é superior ao do Miranda. Em contrapartida, pelo menos nos jogos que eu vi, não me pareceu um zagueiro ágil, de muita mobilidade. É um zagueiro um pouco mais pesadão, que demora para arrancar. Até que em distâncias longas ele consegue percorrer bem, mas em espaço curto, na hora de explodir, ele tem muita dificuldade contra jogadores mais velozes e perdeu algumas jogadas exatamente assim nas partidas em que eu assisti contra Porto e Benfica. Além disso, no jogo aéreo, apesar de ser um zagueiro alto de 1,86 m e forte fisicamente, passou longe de ser aquela imponência dentro da área, hein? Inclusive, no próprio Portimonense, ele era apenas o quarto em jogos aéreos ganhos no Campeonato Português, ou seja, não era grande referência defensiva no jogo aéreo. Só para trazer mais um comparativo aqui pra gente, ele ganhou mais ou menos 61% dos duelos no Campeonato Português 2019-2020. O Miranda, nesse Brasileirão, tem um aproveitamento de 72,4%. O Castan já está um pouco mais próximo ali do Jadson, com 62%, e o Graça, que é o mais baixo dos zagueiros, se eu não me engano, com 60%. Inclusive, nesse Vasco, quem tem o melhor aproveitamento no jogo aéreo em duelos vencidos por cima é o Marcelo Alves, que está no banco e que, inclusive, foi muito criticado pela torcida exatamente por conta do jogo aéreo, que, na verdade, eu já até expliquei aqui, contra o Atlético e contra o Santos, quando saíram os gols em cima dele, na verdade foram antecipações e não duelos aéreos. Marcelo Alves é hoje ainda o zagueiro mais alto do Vasco e que tem o melhor aproveitamento no jogo aéreo, segundo dados do SofaScore. O que me leva de volta para uma pergunta que eu fiz para você lá atrás, se o Vasco precisava de mais um zagueiro nesse momento. Eu já falei algumas vezes aqui no canal. É óbvio que sempre que chega um reforço para um time, independente de quem seja, vai agregar alguma coisa. Tirar ele não vai, a não ser dinheiro dos cofres do clube. E aí que entra para mim a grande questão, que é a prioridade. Se o Vasco tem pouca capacidade de investimento, precisa priorizar os setores que sejam mais frágeis. Isso, claro, na minha opinião. E eu bato aqui há muito tempo falando sobre a questão dos meias de criação. O Vasco tem hoje 2 meias de criação no elenco de 40 jogadores, Benítez e Carlinhos. Aí você pode ter ali um jogador ou outro que você pode improvisar, o Lucas Santos, o Gabriel Peck, que são jogadores mais de velocidade, de atacar o corredor e não de criação por dentro, de dar o último passe, e que ainda assim são incógnitas, são meninos que ainda não se estabilizaram nos profissionais. Enquanto isso, para zagueiro, o Vasco tem Castan, Graça, Miranda, Ulisses, Marcelo Alves, o Wesley, e agora chega a 7ª opção, que é o Jadson. Pode ser que seja um jogador que ajude, que chegue e tome conta da defesa do Vasco, até por ser um jogador um pouco mais experiente, para dividir com o Castan um pouco dessa responsa atrás. É claro que pode ser, mas no meu entender, o Vasco tinha outros setores que deveriam ser prioridade nesse momento, a começar pela criação. O Vasco teve no ano passado um dos piores ataques do futebol brasileiro e esse ano, apesar do Cano, continua tendo. Inclusive no ano passado, o Vasco teve o seu pior artilheiro da história do clube no futebol profissional, que foi o Marrone, e o Pikachu com 10 gols cada um. Eu não tô falando de pior de qualidade, tô falando de números. Empataram com o Rafael Silva em 2015. E se hoje o Vasco tem um artilheiro, é muito graças à eficiência do Cano e não à qualidade da construção do time. O próprio Benítez, que é hoje um camisa 10 do Vasco, sempre foi um segundo atacante, um jogador de carregar muito mais essa bola e concluir do que um grande passador. Isso eu trouxe lá na análise do Benítez lá atrás, quando ele foi ser contratado. Então ele precisa de alguém para ajudar ele nessa construção e o Vasco não foi atrás nesse setor. O Vasco parece ter priorizado alguns aspectos quando foi no mercado nos últimos meses: força física e altura. Falta ainda a qualidade técnica, principalmente na hora de decidir seus jogos. Bom, galera, essa é a minha opinião. Deixa a sua aqui também nos comentários. Não deixa de se inscrever no canal. Torne-se um membro, quem puder. Isso ajuda demais o meu trabalho. Você participa do nosso grupo lá no Telegram, bate um papo comigo, sugere pauta, enfim. E contribui aqui com o canal também para a gente continuar trazendo conteúdo para vocês e melhorar cada vez mais. Bom, galera, é isso. Saudações e até a próxima.